Você sabe que a gente pode correr atrás dos sonhos, a gente pode lembrar de fazer boas escolhas, mas a gente precisa ter saúde, né? E a gente tem que entender como ter essa saúde, cuidando do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de uma doença que atinge a maioria da população. É muito mais comum do que a gente imagina. E quando a gente tem, a gente fica desesperado e acha que só a gente tem. A gente vai falar da rinite. A gente vai conhecer mais sobre a rinite, que é um termo médico que descreve uma irritação e inflamação crônica ou aguda da mucosa nasal. É uma doença que pode ser causada tanto por vírus como por bactérias, embora seja manifestada com mais frequência em decorrência da alergia. Quem conversa conosco e nos ensina mais sobre a rinite é o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, vice-diretor do Hospital Lefort. Dr. Jamal, muito obrigada por ter vindo. Como vai? Muito bom recebê-lo. Vamos sentar ali para conversar. Aqui. Esses dias alguém me mandou uma mensagem no Facebook falando qual é o nome do médico que operou o seu filho? É ele, o Dr. Jamal. Muito bom, por sinal, o resultado tá obrigado, ótimo. que bom. Agora vamos falar um pouquinho de rinite, né? Sim. Eu sou daquelas que para arrumar um armário tem que ser com máscara, porque Pois senão o olho incha, o nariz coça, é A complicado. rinite alérgica, ela tem uma proporção muito grande na população, né? No mundo ocidental, a gente estima que cerca de 30% da população tem rinite alérgica. Porque é mais comum no Ocidente? Na verdade, nós não temos dados do Oriente, né? Os dados não são muito seguros dos trabalhos científicos, né? Então, agora, em grandes centros, São Paulo, as capitais, esse percentual chega a mais de 40%. Mais de 40% da população tem algum tipo de alergia respiratória. Eu falei que ela pode ter causa viral, bacteriana, mas sobretudo alergia. Qual é a mais comum? Na verdade, a rinite alérgica, a causa verdadeira da rinite alérgica é uma questão genética, é uma hipersensibilidade. Os fatores externos ou desencadeiam ou prejudicam a rinite alérgica. Mas a causa é genética. Lembrei de um papo que eu tive outro dia com uma alergologista e ela estava até contando que no caso de um casal, quando ele tem alergia e ela tem alergia, o importante é fazer um tratamento até na gestação, para que o filho não nasça com tanta alergia, né? O percentual, a chance, quando o casal é alérgico, a chance do filho nascer alérgico é acima de 50%. Puxa é uma vida. chance muito grande. E a gente vê isso na prática, no dia a dia do consultório, né? Agora, mesmo sendo de herança, sendo uma doença hereditária, poderia Isso, dizer assim, ela é. ela deve ser tratada e pode Sim, ser tratada, né? Sim, ela pode e deve ser tratada. A questão da hereditariedade, a questão genética, é algo que hoje a medicina não tem como atuar. Hoje a gente não consegue mexer nos genes, a gente não consegue interferir nos genes nem do bebê, nem da pessoa adulta ou da criança, mas a medicina consegue interferir sim na manifestação da rinite alérgica. Porque, veja, como é que funciona? A pessoa, ela é alérgica. Ela tem geneticamente um quadro de hipersensibilidade, né? Para vocês que estão em casa entenderem o que é hipersensibilidade, o que é ser muito sensível, né? Então, no nariz a gente não enxerga muito, então a gente não tem muita noção. Então eu explico assim, por exemplo, quem leva uma picada de pernilongo, vai lá, coça um pouquinho. E quem é alérgico, como é que fica? Desse Faz tamanho. lá um calombo, né? Isso, então a gente enxerga, a gente vê a alergia. No nariz a gente não vê essa alergia, mas acontece praticamente a mesma coisa. Ou seja, grãozinhos de poeira, ácaros, mofo, uma série de causas, pelos de cachorro, gato. Quando um indivíduo normal é submetido a esse estímulo externo, veja, não é do corpo dele, veio de fora do corpo dele. Essa pessoa normal ou coça um pouquinho o nariz, dá um espirrozinho. Mas e o alérgico? O alérgico reage demais. Aí ele começa a espirrar muito, coçar muito. Então, este perfil de reagir demais, nós chamamos de alergia. E
A alergia é reagir, ou seja, algo de fora. Então, a medicina consegue atuar de duas formas, basicamente. Orientando para que esse estímulo não venha, ou se ele vier, nós conseguimos modular, nós conseguimos modificar essa resposta, tanto na fase aguda, na fase crônica, os fatores predisponentes que atrapalham, as complicações, inúmeras questões a medicina pode atuar. A questão da prevenção, da gente não deixar que esses agentes cheguem até o nosso corpo, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, inclusive mostrar alguns objetos que podem provocar esse tipo de reação. Exato. E até mesmo algumas novidades do mercado que vão nos ajudar a ficar livres dessas situações e desses objetos. Mas em relação ao tratamento, a gente primeiro afasta todas essas possibilidades de contato. Mas e aí, como é que a gente trata? Isso. Bom, o tratamento da rinite alérgica, ele pode ser feito nas crises ou fora das crises, para prevenir as crises. Então, vamos separar dessas duas formas, né? Então, na hora da crise, o que vai fazer, né? A pessoa está em crise, entrou em crise, está com o nariz muito entupido, está espirrando muito, está coçando demais o nariz, a pessoa está com o olho vermelho. Então, essas crises a gente pode tratar com antialérgicos via oral. Existem antialérgicos hoje que não dão sono, né? Porque antigamente a história, né? Ai, tomar um antialérgico, vai dormir o dia inteiro. Hoje em dia, não. Existem vasoconstrictores que têm que ser usados com muito cuidado, tanto via oral quanto local. Nós podemos usar até os corticoides por curtos períodos e às vezes são crises de infecção, né? Então, às vezes são crises que a gente precisa usar antibióticos, inclusive, né? Agora, isso é a crise aguda, né? Agora, fora da crise aguda, existem muitos tratamentos para prevenir, porque nós temos recentes estudos que mostram uma situação que chama-se inflamação mínima persistente. O que é inflamação mínima persistente? Aquela pessoa que tem rinite alérgica, quando você pergunta para ela como você tá, ela fala, eu tô ótimo, não tem nada. Na verdade, tem um pouquinho lá de inflamação. Então, mesmo sem manifestar clinicamente a alergia, existe um processo inflamatório. E é aí que a gente consegue atuar para evitar com que essa pessoa entre em crise facilmente. O ideal é isso, evitar que entre em crise. Esse é o perfeito, é o A ideal. gente tem aqui, na verdade, é uma maquete do nosso rosto, né? Ela aberta, e interessante é que a gente consegue visualizar que é tudo muito integrado, né, doutor? Isso, Como é que a gente pode mostrar para quem está em casa? Então, quem está em casa, veja bem, aqui a gente tem, olha, o nariz, né? Então, o nariz é a primeira entrada do sistema respiratório se comunicando com o ambiente externo. Então, o ar vem por aqui, o primeiro lugar que ele vai é o nariz. Aí ele encontra essas carninhas que chamam conchas nasais ou cornetos nasais. Esses cornetos nasais, eles produzem a coriza, que é a secreção do nariz, e essa coriza vai lavando a poeirinha, a sujeirinha, os pelinhos de cachorro, essas coisas. Então, esse ar, ele vai ser filtrado, aquecido, umedecido pelo nariz, antes de descer e ir para o pulmão. Então, o ar ambiente, quando passa pelo nariz, ele sofre uma modulação, ele é preparado para chegar no pulmão. Por isso que nós devemos sempre respirar pelo nariz. Pelo nariz. Né? Na minha prática de yoga, eu inspiro e expiro pelo nariz. Isso. Meu professor sempre fala, é como se tivessem... É um filtro, né? Até os pelinhos nasais, eles servem como um filtro, né? E quando a gente inspira e expira, a gente faz essa troca e deixa tudo mais Exatamente. certinho. Então, é isso A mesmo. função do nariz, entender para que serve o nariz é muito importante. Porque o nariz, ele é fundamental para a preparação do ar para os pulmões. Olha, uma curiosidade interessante. Não importa a temperatura ambiente, quando a gente inspira o ar, o ar chega nos pulmões
Quentinho. Por volta de 36 graus. Maravilha. No próximo bloco, a gente continua conversando sobre o nosso nariz, sobre rinite, entendendo melhor a nossa saúde, tá? Não perca, porque você vai conhecer também as novidades do mercado em relação a esses produtos antialérgicos. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais. Eu falei um pouquinho sobre rinite, o Dr. Jamal Azan explicou pra gente sobre rinite, e eu quero que você conheça as novidades que o mercado tem para que você fique afastado daquilo que causa alergia em você. A gente foi até uma loja especializada em produtos hipoalergênicos e você vai ver quais são os produtos mais vendidos e as novidades que estão disponíveis para melhorar sua qualidade de vida. Pode rodar. Eu tô aqui com a Beth. Beth, eu queria saber de você, quais são os produtos mais procurados? Olha, as nossas capas são uma das mais procuradas e indicadas também pelos médicos. Elas recebem um tratamento que combate o fungo e o ácaro que está dentro do colchão. Então você reveste esse colchão e tudo que está lá dentro morre. Porque muitas pessoas não sabem, mas 10% do peso do colchão, depois de um certo tempo de uso, é só de ácaro. E que é um principal causador da alergia. Causa muita rinite, sinusite, dermatite. É um dos produtos mais indicados. O que acontece com o ácaro no colchão? Olha, é meio nojento, mas o que acontece mesmo é assim. Ele se alimenta da nossa pele. Tudo que se desprende do corpo, na verdade. Ele se alimenta, tem as bolotas fecais dele, então toda aquela sujeira fica lá como um depósito no colchão. E aquilo, com o passar do tempo, o nosso corpo reage com as dermatite, a rinite, a sinusite. É meio nojento, mas ele se alimenta realmente da nossa pele. Nós também trabalhamos com o purificador, que ele tem o filtro EPA. É um dos purificadores mais indicados pelos médicos. Esse filtro, ele bloqueia tudo. Ele bloqueia fungo, mofo, bactérias, pólen, odor de tabaco, vírus. É um dos filtros mais indicados pelos especialistas. Então ajuda muito a diminuir o problema respiratório e deixa a sua vida mais saudável. A sua residência fica mais limpa. E esse pinguim aqui, para que serve? Esse pinguim, ele é um desumidificador. Ele serve para combater o fungo e o mofo de guarda-roupas, closets, gavetas. Você coloca o pinguim no ambiente, ele puxa todo o mofo. A gotinha dele aqui que está azul vai ficar rosa e você recarrega ele no micro-ondas ou também no sol. É um produto que é reutilizável e também ecologicamente correto. Outro produto também que nós indicamos para uso quando você quer combater um mofo que está dentro do guarda-roupa é o ADF. Ele é acaricida, denaturante e fungicida. O que é isso? Ele combate os ácaros, os fungos e as bactérias que estão no ambiente. Também é indicado pelos médicos. Você pode aplicar ele em cortina, tapetes, carpetes, sofá e dentro do carro. Beth, para pele, o que você tem mais indicado para as pessoas que têm alergia no rosto? A Alergoshop, ela tem toda uma linha de maquiagens, inclusive muito indicada pelos médicos. Crianças hoje utilizam muita maquiagem, que causa muita alergia. Então nós temos a linha de batons, rímel, lápis, gloss. Eu tenho tudo para maquiagem. Eu vi que você tem uma novidade muito boa para as mulheres aqui, né? É verdade. Muitas mulheres se incomodam com um absorvente comum. Esse absorvente, ele é reutilizável. Uma durabilidade de 5 anos. Como que funciona? É um copinho que ele colhe e depois a mulher reutiliza. É bem confortável, dá para nadar, dá para ir inclusive para academia. As mulheres aqui estão recomendando e estão adorando porque acabou aquela vida de absorvente comum. E quanto tempo você pode ficar com isso? No máximo 12 horas. Aí eu tenho ele A ou B para mulheres com ou sem filhos. Não causa alergia, nenhum tipo de coceira, nada? Não causa, inclusive estão sendo indicadas pelos ginecologistas. Bom, como vocês puderam perceber, existem muitos produtos hoje no mercado para as pessoas que sofrem de alergia. Eu espero que tenha ajudado vocês e se vocês tiverem mais dúvidas, é só entrar no site. Bom, eu vou ficando por aqui e é com você no estúdio agora, Clau. Muito bom, obrigada, Rafa. Saudade da Rafa. Ela tá estudando fora do Brasil e deixou aí pra gente um monte de coisas boas, né? Muito bom. Doutor Jamal Azan tá aqui me esperando e a gente acabou de mostrar uma matéria com as novidades de produtos antialérgicos, etc. Isso funciona? Isso funciona. É natural que cada situação
familiar, cada situação da casa da pessoa tem uma adequação a um tipo de equipamento. Então, os desumidificadores, os filtros, são muito importantes e indicados principalmente para os indivíduos que deixam a casa fechada o dia inteiro. Então, é o casal que vai lá, leva o filhinho na creche, o marido trabalha, a mulher trabalha, a casa fica fechada. A faxineira vem 2 vezes por semana ou uma vez. E durante esse período, como é que fica a casa? Fechada. Aí, quando ela fica fechada, aqueles ácaros que nós vimos começam a se multiplicar e começa a gerar mais alergia. Então, o ideal... Mas isso a gente está falando de uma cidade como São Paulo ou isso vale para o Brasil todo? Isso vale para o Brasil todo. Sempre que houver um confinamento de ar, onde aquele ambiente fica fechado, os desumidificadores e filtros são muito positivos. Gente, nada substitui a ventilação, nada substitui o sol, nada substitui a circulação do ar, mas tem situações que não dá. Então, agora, mesmo no verão, quando a gente tem a umidade relativa do ar mais baixa, que aí a gente até aconselha o uso de umidificadores? Isso, ou não? Os umidificadores têm que ser utilizados com muito cuidado para ajudar o ser humano a umidificar as suas secreções, mas o indicado é que sejam utilizados próximo do ser humano. Na verdade, eu quero umidificar o ar que eu estou respirando e não necessariamente o ar do quarto inteiro. Então, aquela fumacinha tem que ficar perto da pessoa. Então, para e os na hora que a nenês, pessoa está no quarto, não adianta na ligar um hora- umidificador porque Isso. você... Não. Não, tem que Porque senão ser a gente vai naquele umidificar período. os objetos também, Exatamente. que devem estar secos, né? E aí corre-se o risco de favorecer, sim, a proliferação dos ácaros. Agora, não se pode deixar os ácaros proliferarem. Isso é o principal. Olha, gente, se eu tiver que deixar uma mensagem aqui, não deixem os ácaros se proliferarem. Como? Restringindo circulação de ar. Não pode deixar os armários de roupa sempre fechados, tem que sempre abrir para ventilar. Nunca guardar roupa em saco plástico, deixar sempre ventilando. Muito cuidado com a higiene doméstica, nós vamos falar aqui algumas questões também. Muito cuidado com pelo de cachorro e gato. É claro que cachorro e gato são muito amáveis, mas para os pacientes que têm doença, para quem tem alergia, para quem tem problema, dê preferência ao cachorro e o gato que não solta o pelo. Cuidado com isso, porque faz muito mal para o ser humano. Agora, a gente falou do umidificador. E o esterilizador de ar, Ele funciona praticamente da mesma forma. O ar vai circular dentro do aparelho, tirando a umidade, tirando os ácaros, mas tudo isso, lembrem-se, é para ambiente fechado. E também muito cuidado, porque se o quarto é muito grande, não adianta um aparelhinho pequenininho. Então isso tem que ser dimensionado de acordo com a área que vai ser filtrada. E o mais importante de lembrar aqui, o ambiente onde a pessoa dorme é onde deve-se ter mais atenção. O quarto de dormir, porque é onde a gente fica praticamente 8 horas imóvel, né? Aí eu já tô olhando aqui no centro da nossa mesa, tem um bichinho de pelúcia, um Isso. espanador, talco, perfume. Esses são alergênicos para quem tem eles rinite, geram- é isso? Aliás, o espanador, ele espana e gera dor, né? Então, até o nome dele já diz, Espanador. né, gente? Então, pelo amor de Deus, não pode usar. Não muito é para usar espanador? Não é para usar espanador. O espanador, ele tem que ser abolido porque ele vai simplesmente deslocar, ele vai trocar o pó de lugar. E principalmente de onde é visível, onde eu passo o espanador, para locais invisíveis. Quer dizer, não tem o menor sentido usar espanador, No gente. lugar do espanador, o aspirador Não. de pó. Aspirador de o ideal, pó, né? pano úmido, né? Sempre fazendo a higiene, porque não adianta também pegar uma vez por ano e lá falar, agora eu vou fazer a faxina de poeira. Não é assim. Muito cuidado com os bichinhos de pelúcia, porque eles acumulam
poeira também. E bichinhos de pelúcia com criança. E a criança que anda sempre com um bichinho? Tem a descamação da pele da criança. Então, qual que é a recomendação para o bichinho de pelúcia? Uma vez por mês tem que mandar lavar. Todo mês. Ah, mas doutor Jamal, dá muito trabalho lavar uma vez por mês, né? Bom, mas o que eu posso fazer? Então Se não você tem, quer, bichinho de pelúcia, né? Se você quer, essa é a regra, orientação médica. E muito cuidado com perfumes, principalmente que tem alto teor de álcool, desodorantes, aerossóis, de preferência aqueles cremes hipoalergênicos, porque senão fica aquele negócio dentro do nariz da gente, né? Perfeito. Ó, eu tô aqui esperando a sua participação. Você pode ligar no nosso site no 0 operadora 11 2202 8432. Você faz um cadastro rapidinho e aí manda a sua pergunta. Eu vou ler aqui pro Dr. Jamal responder daqui a pouquinho. 0 operadora 11 2202 8432. Pode ser por e-mail também. O nosso e-mail é vidamelhor@redevida.com.br, tá certo? Correto. Eu volto já e aí o Dr. Jamal responde. Então vamos lá, porque eu continuo com o otorrino Dr. Jamal Azam, que vai nos ajudar aqui com as perguntas dos telespectadores. Já tem algumas dúvidas aqui, viu, doutor? As pessoas participam mesmo e eu fico super sim. feliz com isso. Então, a Vera Pedrosa, ela diz, boa tarde. Tenho um filho que sofre muito com rinite. Somos duas, Vera. Moro em uma cidade úmida e quase sem sol. Toda crise, ele toma corticoide, isso me preocupa muito. Ele tem desvio de septo nasal. Depois de fazer uma cirurgia do septo, será resolvido o problema? Primeira pergunta. Será resolvido o problema? É muito importante essa colocação da Vera, porque é muito comum realmente as pessoas que têm rinite alérgica terem fatores complicadores. Então, existem situações anatômicas que pioram, que atrapalham a rinite, como desvios de septo, carne esponjosa, que é adenoide, pólipos nasais, sinusite crônica. Então, assim, a cirurgia do septo, ela não vai resolver o problema da rinite alérgica, mas vai ajudar muito na respiração, vai facilitar a drenagem das secreções, a passagem do ar e também facilita a própria chegada dos remédios dentro do nariz. Porque se o desvio de septo está entupindo, nem o soro fisiológico não vai entrar. Então, a cirurgia não resolve, mas ajuda muito. Você sabe que eu vou até passar minha experiência. O Gabriel operou até com o Dr. Jamal. Ele melhorou bastante. Isso, mas não melhora ficou 100% de vez em quando. Pode acontecer, mas Isso. melhorou muito. Assim, Melhora bem... muito e persistindo depois no tratamento, tudo é mais fácil, Verdade. né? A Vera também pergunta se existe um exercício físico indicado para quem sofre com rinite. Todos os exercícios físicos são indicados, desde que se use o nariz, se respire pelo nariz e não haja fatores alergênicos agressivos. Então, muito cuidado com natação em piscina aquecida com cloro. Esse é um grande problema. Antigamente, todo mundo falava natação, natação. Ainda é, mas não com cloro. Sabe aquela academia que você entrou e começa a espirrar? Gente, não dá aquele cheiro de cloro, então dê preferência à natação onde a piscina seja tratada de outra forma, ozônio ou alguma outra forma não irritante. E muito cuidado também com esportes que levam a muita poeira. Então, onde tem tatame de judô, muito cuidado, que isso pode acabar gerando alergia também. Saco de boxe. Exatamente. Bom, a Exília, ela pergunta o seguinte, ela tem rinite e gostaria de saber se estar em ambientes com ventilador ou ar-condicionado pioram a rinite. Piora muito, Ercília. Mesmo? O ar-condicionado, ele é muito problemático, porque o ar-condicionado, normalmente nós não temos o controle da umidificação do ar, é o contrário, ele resseca demais o ar, acaba ressecando demais a mucosa do nariz, resseca os olhos, resseca a boca. Muito cuidado com o ar-condicionado e também porque por mais que a gente faça, a gente não consegue uma manutenção perfeita do equipamento. Então veja, nós estamos submetendo o ar que a gente respira, é o ar que vai entrar dentro do seu corpo a um aparelho e a gente não cuida do aparelho. É complicado. É complicado, mas o pior é que a gente tem que se adaptar em algumas situações. A maioria as empresas das têm vezes, ar-condicionado, sim. né? E inclusive a gente tem que existem lidar com isso.
existe uma tendência dos prédios hoje não terem janelas, né? Então, aí que a gente tem que tomar os cuidados de saúde para que a gente possa resistir. Então, muito cuidado com o ar-condicionado. O ventilador nunca direto para você, no mínimo a 2 metros de distância. Perfeito. A Maria de Jesus, ela é de Brasília, diz que o filho faz natação. É esse o caso que a gente acabou de falar, Maria de Jesus. E desde então o nariz dele fica ferido, ele espirra muito e ela pergunta se isso pode ser alergia ao cloro. Com certeza, isso é extremamente comum. Muito cuidado, tome uma atenção especial. Ok. A pergunta é da Reinildes Fracalossi. Ela é de Santos. Gostaria de saber se existe um tratamento para a ausência de olfato aqui no Brasil. Sim, existem inúmeros tratamentos, mas o principal é descobrir por que não está tendo olfato. Muitas vezes é um desvio de septo, são pólipos nasais, são secreções anormais. Então, a maioria das faltas de olfato tem uma causa. Se a gente descobrir a causa, volta. Naturalmente, tem situações em que o nervo já não funciona mais, aí fica muito difícil. A Maria Terezinha Garcia, de Agudos, São Paulo, diz que tem rinite alérgica, mas só de manhã. E faz tempo que ela não tem gripe. Ela quer saber por que ela sente alergia no período da manhã. Normalmente, o período da manhã é quando o corticoide do próprio corpo, que é um hormônio que a gente tem, ainda não foi liberado. Nós temos a liberação desse nosso hormônio antialérgico e anti-inflamatório só de manhã. Então, o que acontece? De manhã é liberado, durante o dia ele vai gastando à noite, quando chega de manhã a dose dele está menor. Então, normalmente as alergias, elas se manifestam muito comumente de manhã e também pela mudança brusca de temperatura, sair do cobertor, pisar no chão. Ok, o Michael Costa de Moura pergunta se rinite pode inflamar a garganta. Sim, a rinite pode dar complicações na garganta, pode piorar amidalites. A pessoa que tem rinite normalmente respira pela boca e resseca a garganta. Esse ressecamento pode dar dores constantes. Ok. A Juliana Oliveira, ela diz que tem 27 anos, ela tem 2 filhos, uma menina de 10 e um menino de 3. Os 2 têm rinite, sempre tem crises. A filha é traqueostomizada e ela queria saber sobre os cuidados, além dos que já falamos, que ela deveria ter. Os cuidados para uma criança traqueostomizada, um indivíduo traqueostomizado, são muito maiores. Por quê? Porque não usa o nariz. O ar ele vai pela traqueostomia. E como não existe a passagem do ar, não existe o próprio efeito mecânico da passagem do ar, existe uma tendência das secreções ficarem paradas. Então, é necessário uma análise específica do caso, mas se ela puder, ela deve sempre pingar soro fisiológico, se for possível no caso dela, sempre, várias vezes ao dia, 4, 5, 6 vezes ao dia, para deslocar essa secreção, para ela não ficar parada, para que não gere sinusite, porque senão vai gerar sinusite, complica mesmo. Ok. O Antônio Luiz é de Osasco, ele diz que tem rinite frequentemente e uma das sugestões de tratamento foi a base de vacinas. Essas vacinas seriam aplicadas com o próprio produto que provoca a minha alergia. Isso. E ele gostaria de saber se esse método é eficaz. O método das vacinas é bastante eficaz porque, como você mesmo falou, o próprio estímulo ele é colocado em doses crescentes, gerando imunidade maior, resistência maior. Mas lembre-se que é um tratamento de muito longo prazo e que necessita da sua adesão total. Porque começar o tratamento, passar 1 mês, 3, depois parar, não adianta nada. Tem que continuar. Perfeito, foi muito bom, muito produtivo a gente conversar sobre rinite, entender mais sobre esse assunto. Sei que você que está em casa também gostou. E olha, os contatos do Dr. Jamal Azan são do Hospital Lefort, já que o Dr. Jamal é vice-diretor do Hospital Lefort, né? Aliás, leva meu abraço para todos do hospital, claro, um lugar que eu gosto muito, a gente sempre é muito bem tratado lá. O site é o www.lefort.com.br. Você pode entrar em contato e aproveitar essa sabedoria toda que está à nossa disposição. Tchau, muito obrigada, viu? Um ótimo trabalho.